entrarmos propriamente na nossa conversa, onde vamos explorar de maneira muito mais intensa aquilo que é a sua jornada ministerial como ministro de louvor. Faça uma introdução de você mesmo. Quem é o Gui Destino? Criou para que o adoramos. Então, ele diz em Isaías: este povo que eu formei para me dar louvor, para me dar adoração. Então, acima de tudo, sou adorador. Hoje, depois do curso que tivemos juntos, de mestrado, posso dizer que sou teólogo, apesar de não praticar ainda aquilo que Deus talvez quisesse que eu fizesse na área sacerdotal. Sou ministro de louvor, tenho formação musical, enfim, várias formações, mas como disse no início, as formações e os títulos académicos não só trazem problemas. Então, continuo a preferir isso. É importante, atenção, não? É muito importante nós nos formarmos, estudarmos. Quanto mais, melhor. Sabes, o nosso cérebro é um músculo que precisa ser treinado. E quanto mais, aliás, entre vários músculos que o cérebro tem, quanto mais nós treinamos, mais capacitamos. Eu faço ginásio, sei que quanto mais eu treino, mais vontade de treinar e mais forte e firme me sinto. Daí a Bíblia nos diz que é bom nós treinarmos fisicamente, mas melhor ainda é treinarmos espiritualmente. Então, comecei o ministério há mais de 30 e tal anos. Comecei a cantar no coral aos 14 anos, na Igreja Batista, da IEBA, da Samba. Tornei-me profissional musicalmente falando em Portugal. Cantava na altura, ia à igreja normalmente, cantava e tocava na igreja. Não obstante, profissionalmente começou numa discoteca latina, chamada Salsa Latina, onde depois fui encontrado por um homem da arte musical, levou-me a uma discoteca onde gravei um disco e tal, e a posterior a isso achei por bem, ao invés de continuar a louvar, não é mal louvar o homem, não é mal reconhecer os feitos de alguém que faz bem a nossa mulher ao cozinhar, dizer que aquele molho está bom, ou aquilo. O reconhecer é de cristãos. Deveria ser uma das condições, uma das características peculiares de um cristão, não é? Então, mas cheguei à conclusão que louvar aos homens é bom, mas melhor ainda é louvar a Deus. Não é porque aqui em Angola, especificamente em Angola, quem cantasse música secular, assumidamente, às vezes, independentemente das denominações, era sancionado. Na Europa, quando lancei o meu primeiro disco, era de salsa, os meus pastores locais, tendo tido a formação musical e continuando a fazer a arte, para o ocidental, a ciência musical é igual à ciência médica, engenharia e tudo isso. Então, quando alguém se forma, é de apraz essa pessoa trabalhar. Então, para eles, eu cantar numa discoteca é normal. Mas eu, como africano e banto que sou, acima de tudo cristão, senti-me melhor deixar as artes seculares para poder adorar somente a Deus, louvar somente a Deus. Então,
há mais de 30 anos ou 20 e tal anos, tornei-me profissional da música secular, mas na posterior depois decidi fazer somente música gospel. Então, essa transição foi uma decisão pessoal. Sim, pessoal, mas também eu não sofria tanta pressão, porque na altura eu usava cabelo comprido, por exemplo, eu era um ocidental, um africano perdido no Ocidente, O percebe? africano ocidentalizado. É muito ocidentalizado, então não achava problema, aquilo para mim era normal. Acabei, claro, sabendo que eu sei, vivendo o que eu vivo hoje, sei que pronto, o cabelo comprido era escândalo, não é? E a música secular na altura, como eu cantava, não deixei de cantar gospel, e era rara a música gospel, eu fui sempre aceite. Tanto quando cantei e lancei o disco de salsa, sobretudo quando comecei a aparecer com as 100 vozes em Portugal, era um preto a dirigir, preto sem menosprezo, a dirigir os europeus e tal. Em todos os natais, passava Natais e Páscoa, passavam minhas atividades musicais decorridas em Portugal, em Lisboa, no Porto, em várias áreas de Portugal. Então, pronto, fomos um dos pioneiros, não é? Não o pioneiro, mas um dos pioneiros que trouxeram a música gospel não cantada na igreja, gospel fora das 4 paredes eclesiásticas. E esse processo de cantar a música fora das 4 paredes da igreja, com certeza, carrega delas muitas tentações, muitos desafios. Como é que foi para você, meu irmão, saber gerir a carreira musical? Porque quando saímos mesmo das 4 paredes da igreja, estamos agora a conviver ou trazer a música para a sociedade, se torna uma carreira. E a carreira tem aqueles desafios de não apenas como um ministro de louvor, mas também alguém que precisa crescer profissionalmente. E quando decide crescer profissionalmente, os desafios com certeza vêm. Como é que foi para você gerir o desafio de crescer na carreira e manter a fé? Todas as áreas da vida cotidiana de um cristão acarreta desafios. Os meus desafios não foram tão difíceis porque eu nasci num lar cristão. Eu fui consagrado antes de eu nascer. Como primogênito, os meus pais, depois de se casarem, a minha mãe não concebia, os meus pais, como Ana fez, oraram a Deus, dizendo que se nos concederes um varão, nós entregá-lo-emos na tua obra. Ou seja, eu antes de nascer, antes de eu ser formado, já tinha o destino. Que não é o Gui, mas meu destino já estava traçado, já era consagrado para servir a Deus. Então, certas coisas, por exemplo, eu próprio que tomei a decisão de deixar cantar música secular. Eu acredito que se eu não tivesse viajado para Portugal, nem sequer tentaria a cantar música secular, porque em minha casa ou dos meus pais isso não passava, não é? Se bem que ao estudar a teologia consigo saber distinguir a música profana, que profana o mundo, o inferno e outras coisas que não glorificam a Deus, da música secular. Okay? Música secular é música que todo cristão não deve ouvir, mas convém que conheça. Por exemplo, eu dizer à minha mulher, usando os cantares de Salomão, dizer que os teus olhos são tal, os teus seios, os teus lábios, isso é Bíblia. É secular na Bíblia. Então eu consigo dizer isso naturalmente a quem é de direito, não a qualquer pessoa, sabendo que saber diferenciar a música profana da música secular. Com isso quer dizer, as dificuldades eram várias, mas eu nasci num berço cristão, então
sabendo que assim é mal, assim é bem, sempre foi natural. Quando cantei na salsa latina, acredita que eu fui lá levado pelo meu professor de piano. Ele via-me a tocar e tal, e a cantar no conservatório, na escola. O meu professor de piano também foi meu professor de física na escola secundária. Então, ele convidou-me a uma discoteca, dizer que o cantor principal estaria doente, estaria ausente, paz a sua alma, ele depois faleceu, que eu pudesse ajudá-lo a substituir durante aqueles dias. Então, fui substituí-lo, mas acabei por ficar. Mas acredita que eu, estando naquele meio, não era o meu habitat, não era aquilo que eu gostava. Eu ia lá porque, de repente, comecei a ganhar muito dinheiro, não é? Na altura já ganhava o equivalente a 1 milhão e tal. Ganhava 1.250 e tal euros mensal. Sim, comprei logo um carro e então aquilo fazia-me bem. Depois os meus pais deixaram de me sustentar, mandar-me dinheiro para a formação, porém não me sentia tão bem, onde eu estava, não era aquilo. Eu próprio depois cheguei, quer dizer, não foi preciso que alguém me materializasse, passou algum tempo, claro, para que acontecesse. Então, os desafios são vários de ser cristão. O ser cristão não é fácil. Eu acredito que quando o apóstolo Paulo diz que no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu acredito que não seja só a aflição de passar necessidade, mas a aflição de estar num sítio em que eu não consiga me debruçar, de resolver. Então, é difícil na mesma, mas tendo bom ânimo e conhecendo quem nós somos em Cristo, as coisas correm tanto quanto mais facilitadas. É realmente interessante a bênção de crescer no lar cristão. A nossa mente fica muito mais atenta, discerne com mais facilidade o bem e o mal, e também o coração está muito mais preparado para os desafios que a sociedade nos apresenta. Mas, com certeza, só mesmo a mão de Deus para nos tocar a consciência e nos falar não. Isto é importante, só mesmo a mão de Deus. Acho que me faltava dizer isso. A sua misericórdia, esta grande causa que faz com que nós não sejamos consumidos, o seu amor para conosco, este que ele se fez carne, se fez homem, para bem me entender e poder me ajudar. Então, se não fosse a mão de Deus, garanto-te que, apesar de eu ter nascido no lar cristão, claro que as coisas teriam dificuldade. Não digo que não tive dificuldade, tive muitas, mas quando as pessoas correm por gosto, não se cansam. Aquilo, o sacrifício torna um pouco, tanto quanto prazeroso. Não, muito bom, muito bom. E, voltando, quando decidiu deixar a música secular e abraçar a música gospel, segui-la como carreira, com certeza foi um novo viver, porque a música gospel não é apenas uma carreira, é também um ministério. Como é que foi discernir? E eu sei que é uma das tuas preocupações muito grande, porque nós tivemos a oportunidade de estudar juntos, e uma das vontades ou do tema que querias explorar é o cantor cristão como ministro de louvor. E sabemos que tens uma preocupação muito grande nessa questão também. Como é que começaste a discernir, não sou apenas um cristão, sou também um ministro na mão de Deus para levar a sua palavra de maneira artística através da música? Como é que foi para ti discernir essa nova realidade? A experiência de intimidade com Deus, à luz da sua palavra, me mostra um homem segundo o coração, entre vários, mas um específico que é Rei Davi, homem segundo o coração de Deus, que carregava o ministério de louvor ao mesmo nível, às vezes até um tanto quanto mais alto que o ministério sacerdotal. Quando ele escreve um hino, eu diria um hinário, porque Salmos para mim é um completo cântico dos cânticos, não é? É um hinário.
e nele consigo ver um adorador, um ministro que põe louvor a Deus aqui em cima. Pois embora a religião ou as denominações às vezes tornam o ministro de louvor um animador. Eu tenho dito que, pronto, às vezes não quero magoar sensibilidades. Se Deus nos fez para o adorarmos, se Deus nos fez para o louvarmos, se Deus prefere que no fim de tudo, onde não há fim, haverá para sempre louvor, o que é que significa isso? Significa para mim que o ministério de louvor é um ministério tão importante, indispensável, sei lá, único, que devemos saber aproveitarmos cada vez mais e melhor deste ministério que Deus nos concedeu. O ministério que Deus preferiu ficar. Ok? Ele poderia dizer para sempre, vou ficar, vamos todos começar a interceder. Vamos todos, agora o Espírito Santo mostra agora que, claro, pregar ali no céu não há mais ninguém para pregar, né? Já está todos, quem está lá já foi evangelizado, já aceitou a Jesus, então, tudo bem. Mas ele podia escolher um outro ministério qualquer, sei lá, mas escolheu o ministério de louvor, exaltá-lo, glorificá-lo para todo sempre. Quer dizer que este ministério é um ministério muito importante. Fomos ainda mais longe na Bíblia. Tudo que tem fôlego, prega o evangelho, intercede, ganha almas. Atenção, são coisas importantes que Deus também nos orienta. Mas que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Irmãos, louvor é onde Deus gosta de estar nos seus filhos. Ela habita no louvor dos seus filhos. A adoração a quem diga, gosto muito dessa analogia, que Deus não come fumboa, como eu gosto, não come batata doce, batata e banana, não, ele come a adoração dos seus filhos. Quer dizer que se há algum alimento, se houver algum alimento, porque ele é omnipotente, omnisciente, ele é espírito, então, mas se houver algum alimento espiritual, poderoso, que Deus é adoração. É uma analogia que eu amo muito. Então, contudo, eu gostaria de dizer que, às vezes, há pessoas que perdem o seu tempo, entre aspas, num caminho que lhes leva a mais um sacrifício, mais uma dor do que estar na sua presença para o adorar. Porém, eu não posso adorar a Deus se eu não aprender a palavra de Deus. Não posso adorar a Deus se eu não vir a pregação, se eu não estudar. Não posso adorar a Deus se eu não meditar na palavra. Alguém com isso pode dizer, claro, então se não pode dizer que a palavra é mais importante. Não aqui importância. É muito importante. É muito importante. Então, a minha preocupação cada vez mais é que saibamos tentar pôr o ministro de louvor, o adorador, no seu devido lugar. Reparem, eu, depois de uma formação musical, eu na altura terei contactado um dos nossos líderes a fazer formação teológica. Primeiro comecei no Rema, depois fui fazer bacharel de teologia na escola de teologia da CBA, no Seminário Teológico Batista. Depois fizemos o mestrado na Logos. Mas quando eu fui fazer isso, eu fui pedir a bênção do nosso líder. Ele disse, mas vai estudar teologia, acho que podes continuar a estudar música, a fazer música, para ser igual, não sei o quê. Eu fiquei tão... Eu entendi, mas talvez não soubesse onde eu queria chegar. Eu queria que o ministro não fosse só animador, o ministro que conhecesse a sua essência cada vez mais. Então,
o ministro de louvor não é só animador. Não é, não. Hoje fui cantar numa igreja em que, existem outras também, em que o ministro não pode subir no altar. Com todo respeito e modéstia, para mim é uma loucura isso. Interessante. Há igrejas que, para subir no altar, eu ministro, alguns consideram pastor de louvor, tem que pedir autorização ao pastor se posso ou não. Quer dizer que o nível onde o ministro é posto é completamente sem desprimor ao pai na fé. Não. Mas o altar é para quem? O que é que eu posso dizer? O altar é para quem? É um sítio separado, um sítio sagrado, mas o ministro também é separado. O ministro também é consagrado. O ministro também é enviado. O ministro também prega o evangelho. O ministro também evangeliza. Então, há aquele espaço em que... E hoje, especificamente, pronto, a igreja tem um sítio onde eu fui cantar, onde fui ministrar. O altar só estava lá o pastor. Mas pronto, fizeram um pequeno altar à frente, mais embaixo ali, tá vendo? para que o ministro não suba lá. Essa separação me cansa. Essa separação me faz mal. Essa separação, no meu entender, não é... Então, cada vez mais... alguém vai dizer, não, os ministros têm que se colocar em seu lugar. Será que os pastores colocam-se certamente no lugar que Deus queria que todos eles... A Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos. A graça de Deus superabunda em nós, mas nós todos somos santos de Jesus, fomos santificados. Já não há separação. Quer dizer, com isso quero cada vez mais... eu estou a responder, mas estou a voar, porque agora não, pisaste... Por favor, tenha bondade. Essa é pisaste interessante. a tese da importância do louvor, do ministro do louvor. Hoje em dia, há ministros que vão à igreja, ministros consagrados, outrora chamar-se-ia de levitas. Levitas, e olha, reparem, levitas porque alguém que estava a tempo inteiro na obra. Claro, antigamente não havia tantas denominações como agora, né? Eu acredito que os nomes das denominações do então mudavam conforme o bairro, né? Conforme a zona. A igreja de Éfeso, a igreja não sei o quê, né? Mas tinham todos a mesma base. Era natural que um levita da igreja de Antioquia tivesse numa outra, porque não haveria aí denominacionalismo exacerbado. Com isso quer dizer que, hoje em dia, se há ministros que vão cantar a alguma igreja, para que ele não faça... Não, você deve abençoá-lo como você abençoa o pastor. É bíblico. Gálatas 6:6. Dar, há versões que dizem pagai, dar dinheiro a quem vos ensina a palavra. Claro, o ensino aqui pode ser falado, mas eu posso ensinar alguém a palavra cantado. Sim. Aliás, uma das formas pedagógicas que eu aprendi matemática era através da música. Wow. Ok? Je connais... o alfabeto em francês. Je connais bien l'alphabet, je connais bien l'alphabet, A, B, C, D, E, F, G. Foi assim que eu me lembro ter aprendido o alfabeto francês. Era criança. Ok? Levei a música e decorei. Então, eu também ensino a palavra. Então, por que chega numa altura em que... Não, pastor tem isso, ministro não tem nada. O que acontece? Hoje em dia, há ministros, até para cantar na igreja, porque já sabe, quando for lá, vão dizer Deus te abençoe, põe cachê. Põe cachê. Pronto, não concordo, mas se vocês não lhe dão, porque aí já lhe chamam, mas mesmo conotado, chamam-lhe. Então, eu não preciso ir cantar numa igreja, num sítio, adorar a Deus, e chegar no fim, olhar para dizer que, não, chego lá, abençoa-me.
vivo disso. Ou Bom, seja, essas coisas que me preocupam cada vez mais. Então, é claro, nós ministros devemos reconhecer que uma das formas mais drásticas de atacar, que o diabo ataca uma igreja, é através do Ministério de Louvor. Ministério de Louvor, Ministério Pastoral, família de pastor. Quer dizer, ministro de louvor é tão tentado que não é fácil. Mas o diabo, desde então, já sabia, ele queria ser como Deus. Jesus Cristo foi tentado, se tu me adorares, eu vou dar todo esse mambo, desculpa a expressão desse mambo. não, Quer não, dizer, é linguagem que todo mundo conhece, entende? o desejo de que ele quer ser adorado, ele quer ser adorado. O diabo disse, se tu me adorar, basta só me adorar, vou te dar tudo. Essa tentação continua até agora. Então, nós devemos também nos colocar, sermos firmes e constantes e sempre abundantes e sabermos, como igreja, valorizar o lugar alto do louvor e da adoração. Existem denominações que, hora de pregação, 1h30, hora de louvor, 30 minutos. What? Levantaste aqui muitas questões interessantes que vale a pena realçar sobre a particularidade que a música tem. É interessante que a música consegue chegar em alguns lugares que o evangelismo, a falar técnico da maneira feita, nem sempre consegue chegar. Tem pessoas que nunca ouviram, nunca receberam ninguém evangelista, ninguém que chegou até eles e pregou-lhes o evangelho, mas ouviram, têm a facilidade de terem contato com música cristã e ali ouvirem a mensagem do evangelho e até chegarem a se renderem a Cristo. Isso é uma das grandes vantagens da arte no processo de evangelização e especialmente aqui da música. É extremamente, extremamente positivo. Temos visto até agora na nossa sociedade muitas entidades que os nossos pastores não conseguem chegar até lá, mas tem alguns ministros de louvor que estão a chegar até lá, estão a trazer o evangelho, estão a mostrar quem é Deus, o que é que Deus pode fazer em suas vidas. E essa é uma das particularidades da música, assim. E também falaste aqui a questão do louvor. Querias comentar alguma coisa nesse ponto? Eu ali, quando chego, apetece-me falar sempre terra a terra. Uhum. É uma coisa que Deus ama. Deus ama música. Deus ama música. Deus ama o músico. Deus ama o louvor. Deus ama a adoração. Mas não é só Deus. Não há nenhum sítio onde acontece a socialização, um sítio onde haja uma atividade triste, alegre, sem música. A música per si já traz uma... Olha, quando Davi tocava a sua harpa, eu acredito que a sua excelência no tocar fez com que os males do rei basassem. Desculpa outra vez, o bazar. Ok? Tá a música. Você imagine se essa música tivesse uma mensagem de em nome de Jesus, declaro que teu espírito mau saia deste corpo. Ok? Mas aquilo era só mesmo música. Olha só o poder que existe na música. Então, devemos saber aproveitar cada vez mais e melhor esta arte natural que Deus nos concedeu. Então, existem sim sítios que, por mais que o pastor ponha a fotografia dele na capa, no Facebook, nos posts, hoje em dia até tenho visto mais os pastores, não sei se chamarei imitar, ok? A seguirem os músicos. O músico transmite uma arte e a mensagem não é arte. Pregação não é uma arte. Pregação pode ter outra coisa. Então, nós transmitimos uma arte musical. Então, por mais que ponhas uma fotografia tua, em vez de pôr igreja X, também põe a tua fotografia, porque hoje, agora em dia, existem pastores que fazem isso. Há uma denominação, põe de tabernáculo, não sei de quê, de church, mas a fotografia dele assim é grande. Tchau! Pode não ser conhecido. Esse é um caso à parte, estou aqui a aproveitar. Se eu, por exemplo, aqui
quiser aproveitar desculpem, a minha imagem para sei lá, para dizer que muita gente procura por mim e de repente Deus chamar-me para poder começar um ministério, usar a minha imagem para identificar que sou eu que estou lá. Justifica-se um pouco, mas às vezes a pessoa não é nada conhecida. Pode ser bonito, pode ser esbelto e tal. Usa a imagem como se... Tá, por mais que uses a imagem, o poder que está no louvor não se compara. Não se compara. Claro, o pastor carrega a unção. O poder do Espírito Santo é único. Também o mesmo que está no louvor. Não obstante, como tu disseste bem, há sítios em que a música entra, não pede licença. Já está. Então, se nós podemos aproveitar cada vez mais, esmiuçarmos cada vez mais essa ligação da arte musical com a palavra de Deus para podermos mais impactar o mundo, nós teremos, às vezes, menos pessoas perdidas, mais pessoas alcançadas, mais pessoas tocadas, porque o mundo é de variedíssimas formas de pessoas. Há pessoas difíceis. Evangelho vão te ofender. Yeah? Pronto, mas levas a música, traz a arte. Então, tudo isso é para dizer que concordo contigo, a música entra em sítios que sem ela, só com a palavra, não pode não entrar. Realmente, a música tem esse poder e é até uma ferramenta muito forte de evangelização, especialmente normalmente, antes de fazer uma campanha de evangelização, é acompanhado sempre de ministros de louvores, começam a cantar para preparar o coração da pessoa que está a passar, a olhar o que está acontecendo ali, o que está se passando ali. Depois, quando assustarem, começa uma atividade evangelística. Então, a música realmente é um bom gancho para chamar a atenção também. É um gancho para chamar a atenção. Não obstante, minha bateria está a acabar. Ai, Jesus Christ. Meu Deus. Não, tenho aqui carga. Tenho aqui como... let me see. Vou só desligar, porque... Você desligar os fones. Perdemos o som. Não temos o som. Não conseguimos ouvir. Ainda não retomamos. Meu Deus. Temos o som. Deixa aqui. Meus irmãos, estamos aqui a ter uma conversa extremamente interessante, ouvindo um pouco da trajetória do nosso irmão Que Destino, uma pessoa muito apaixonada pela música, como arte, a música como instrumento de evangelização. E também ele está muito preocupado com a posição quase muito, vamos falar, pequena, que a música e os ministros de louvores têm no contexto da igreja angolana. Essa é uma das suas lutas em tentar realçar a importância do ministro de louvor, da música cristã para o avanço da igreja. Já conseguimos te ouvir? Meu irmão, Já? consegue me ouvir? Já, agora conseguimos. Ok. Vamos voltar um pouco mais na tua carreira. Tem muitas questões que podemos conversar aqui. Vamos voltar um pouco mais na tua carreira. Em relação à tua primeira música, qual foi a tua primeira música e qual é a origem? Porque sabemos que a música tem de várias origens. Tem música que vem através de um momento de oração, outros que recebem a música através de sonhos, outra música de maneira espontânea, está a andar, se panca, entra uma melodia da cabeça. Vamos lá voltar no princípio do teu ministério como cantor cristão e de música cristã evangélica. Conta-nos como é que foi a primeira música, como é que foi o processo de tirar de ideia para música concretamente falando. A minha primeira música foi música
música coral, Hum, tinha uns três. estamos a ouvir Do... com cortes. Estamos Conseguimos ouvir, mas com cortes. com cortes? Isso. Ah, alô? Aham. Mexeste alguma coisa? Eu? Sim. Não, eu tirei os fones Ah, e deve ser por é, isso. deve, Por- ser, deve ser por isso. Deixa eu ver qual é a carga que eu tenho. Uhum. O telefone está tá Ai, ai, bem. ai, ai, ai. Não, tenta, estás no telefone, estás no computador ou no telefone? Eu estou no computador. Então tenta tirar o teu, tenta mutar o teu fone, a tua Não, audição. mas a questão não é do nosso lado, é mesmo a partir do vosso lado. Ah, é? Sim, porque Deixa conseguimos eu ver. ouvir, mas com cortes. Então quer dizer que não é uma questão é que se fosse aqui do nosso lado, ó, ouviríamos ou não ouviríamos, conforme estava acontecendo na vez passada. Deixa eu ver aqui. ah, ah, deixa eu ver a internet está. Tá, a internet está ligada. Estou a usar Wi-Fi Uhum. e como estou no estúdio num sítio fechado, estou a passar a internet do computador para. É mesmo a ver com os fones. Vou tentar voltar a pôr. Alô? Agora melhorou. Yeah. Deve ser isso. Então, vamos lá ver aqui. Consegue me ouvir? Alô? Ah, ok. Conseguimos ouvir, sim. Alô? Nós conseguimos ouvir. Estava sempre a ouvir, né? Estamos a ouvir sem problema nenhum. Deixa eu só baixar aqui mais um pouco. Alô? Conseguimos ouvir. Agora, por que eu não vejo o irmão? Não consegue me ver? Não. Ai, ai, ai. Eu consigo resolver isso. Hum. Consigo resolver isso. Porque aqui no YouTube conseguimos consigo tanto me ver como ver também o irmão. Agora perdemos o som novamente. Não, não falei. Ah, ok. Agora volta assim. Não tinha falado. Ah, 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 ah. Oh, sim, agora já te vi. Ok. Boa. Ok. Já não me lembrava da tua cara. Ah, então esse todo tempo que estamos a conversar não me vias? Não estava a ver, não estava a ver. Uau. Não estava a ver. Sim, a última pergunta terá sido. Deixa-me Voltamos ver. no princípio A da tua primeira música. a primeira música. Como é que foi? Como é que Sim, ela surgiu? terá sido uma música coral. E depois da experiência de ouvir, estudado uma outra nota, porque eu vivia com um primo, um professor de música, Toko Tutonda, um dos grandes compositores de música coral da nossa Angola e África, Congo. E de tanto ouvir, eu fiz uma música e dei-lhe a ele para fazer um arranjo. Já nem me lembro da música. Nada, não consigo lembrar. E Ok. depois, Que ano foi isto? Deve ter eu sido tenho muito tempo 51 atrás. anos, tenho 51 anos, tinha 30 e tal, aliás, tinha 13 ou 12 anos, Uau. sim, tinha 12 ou 13 anos. Depois fiz uma outra música que se canta até agora em coral, terei dado também a ele, mas ele, desta vez, quando eu dei a música, ele disse que já tinha uma maturidade, já podia avançar. Ok. E depois, claro, a composição, para mim, nasce. Eu posso compor agora,
em todo e qualquer sítio, pela graça de Deus. Eu posso compor, já compus adorações e louvores na sanita, por exemplo. As pessoas acham isso estranho, sim. E aqueles mais céticos vão dizer que talvez a música não tem unção. Não tem unção, não é santa. Não é santa. Por que eu posso compor assim? Porque, para além do dom, eu tenho técnicas acadêmicas para compor, né? Juntando uma ou outra nota, eu posso compor, né? Então, deixa eu ver aqui, não. Eu sei como compor, o que é preciso para se compor, e tenho a graça, tenho o dom de Deus. Então, a composição tanto nasce para mim, em qualquer sítio, quando eu quiser. Quando eu quero compor, onde quer que seja, dos estilos que eu gosto e das línguas que falo, eu consigo compor na hora. Tanto é que alguns arranjos que eu faço aqui no estúdio não são fáceis, se não fosse com a graça e o dom que Deus me concedeu. Estou a gravar, de repente põe uma música, ensino e gravo, enfim. Se forem a YouTube, no meu canal, por exemplo, tem uma música, como é que é? Eu Só Quero a Ti, umas mamás que vieram gravar. A música nasceu mesmo, eu vi, estava a trabalhar, de repente, e olha, me pediram música. Querem música? Então, olha, na altura comecei a fazer a música, em menos de uma hora tinha a música e comecei a ensinar e tal. Então, mas isso é o quê? Isto é, primeiramente, dom, reconhecidamente, não é? Infalivelmente. Mas é ciência, é estudar, para que nós possamos ser bons naquilo que fazemos e distinguidos de uma forma excelente naquilo que nós fazemos. Então, a primeira música foi desta forma e depois dali nasceram muitas. Não, tenho essa particularidade. Agora até tenho esmiuçado mais nos arranjos. O que é isso, um arranjo? Quando eu ponho nas minhas redes sociais arranjos de hinos, de músicas conhecidas, de covers, mas fazendo uma nova roupagem, houve uma outra pessoa que pergunta, mas se a música já está feita, por que arranjar? Já não é a primeira vez que alguém pergunta isso. Houve um outro mestre também, mas essa coisa de arranjar, se o compositor já fez, por que tens que arranjar? Quer dizer, pronto, as pessoas, eu entendi que as pessoas não sabem, não é? Essas pessoas em si, não sabiam que existe diferença entre um carro que está avariado, que deva necessariamente ir ao mecânico para se arranjar e daí a avaria passar. Ou seja, o carro que está avariado não é como uma música que está composta por alguém. Não é. O arranjo não é a mesma coisa. O arranjo de um carro é que o carro chega a um sítio, para, já não avança, morreu, estragou-se. Então o mecânico deve consertar o carro, arranjar o carro. Arranjar a música não é consertar a música, não. Arranjar a música é dar uma nova roupagem, uma nova interpretação, dar um novo reajuste. Quer dizer, eu posso, de repente, tocar uma música, fazer vários arranjos, 10, 15, 20 arranjos numa música só. Mas o que é isso? A ciência musical nos dá essa liberdade, esta forma, este livre-arbítrio, assim posso dizer, porque existem campos harmônicos que nos ajudam a saber que se eu mudar esta harmonia para esta, muda a melodia, muda o sentido, muda a forma, muda a interpretação, muda tudo isso. Então, eu tenho me esmiuçado muito mais nos arranjos porque é uma coisa rara que se fala e as pessoas, por não saber, talvez não sabem e não concordam. Por exemplo, eu canto uma música Kosisi Keleli África. Isso é um hino, não é? Mas eu posso cantar Kosisi Keleli África. Esse é um arranjo. Mantive a melodia, mas mudei o ritmo, ok? Posso, inclusive, fazer um arranjo
mudando o compasso. Cosisikele África. Ou seja, eu tenho essa liberdade. E isso puxa a nossa mente e também transmite aquilo que o arranjador quer fazer. Por exemplo, a música foi feita por alguém e eu quero trazer um arranjo conforme o meu gosto. Tem essa liberdade. Desde que para transmitir outros sentimentos. Outro sentimento, outra emoção, outra harmonia, outra forma. Então, esta não se compara. Esta palavra de arranjo não é a mesma coisa de arranjar um carro do que arranjar uma música. Claro, quando nós compusemos, por exemplo, quando eu disse que fiz aquela música, eu dei ao meu primo para fazer um arranjo, ou seja, para preencher uma harmonia segundo o entendimento e conhecimento dele. Mas poderia ser, agora eu faço e faço um arranjo. Mas eu posso fazer arranjos e vir a alguém que entenda, atenção, que entenda de campo harmônicos, de harmonias, de escalas, de como é que se diz, de modos gregos, todas essas fórmulas que nos dão liberdade, podemos recriar para que nós possamos trazer uma nova emoção naquilo que é a composição. Então, eu gosto muito de compor, tenho gostado também de arranjar, porque eu acho que um arranjo, né, algo que já está feito, tu arranjas, é muito bonito, é muito uau. Isso é a questão técnica dos bastidores da música, né? Exatamente. É extremamente interessante. Eu também tenho uma apreciação muito grande sobre os bastidores da música. Mas ainda falando na questão da música, a sua composição e a sua produção, gostaríamos de saber se existe alguma canção sua que nasceu em algum momento muito particular da sua caminhada espiritual. Assim que foi um momento marcante e naquele momento marcante surgiu uma canção, porque isso muda tudo, porque sabendo a história por trás da música, ao ouvi-la novamente é como se nós viajássemos no momento em que ela estava a ser imaginada, pensada ou até produzida. Sim, para nós compositores há sempre um momento em que nos leva, ou seja, as músicas saem sempre por uma determinada causa, devido a um momento qualquer. Mas a música mais conhecida que eu tenho, Yahweh Akumama, uma música mexida, de louvor a Deus, também de adoração. Aliás, é bom salientar, normalmente nós louvamos a Deus por tudo aquilo que Ele fez, faz e fará nas nossas vidas. Então, se Ele faz, por exemplo, se ele me deu a vida, é porque Ele é o Deus da vida. Né? Ao ser já estou a adorá-lo. Ok? Eu saio do louvor, eu louvo a Deus por aquilo tudo que Ele fez, faz e fará. E por ter feito tantas coisas, Ele é automaticamente algo especial para mim. Então, facilmente o louvor pode passar para a adoração. Não é problemático. Ou, inclusive, a adoração passar para o louvor. Por Ele é assim, eu louvo-lhe. Então, há uma ligação natural, teologicamente falando, biblicamente falando, de que o louvor pode passar à adoração, a adoração pode passar ao louvor, conforme vai crescendo a música. Mas a pergunta, até me esqueci da pergunta agora, a última que fez. Se tem uma música... música marcante, qual é o Akumama, Yahweh Akumama, que Deus seja glorificado e seja exaltado, porque Ele é Deus. Eu teria recebido a notícia há muitos anos atrás, notícia de que havia um primo, irmão que tinha falecido. Aquele primo, pronto, que essa alma descanse na glória. Aquele primo teria feito coisas muito
participado em coisas muito tristes no meio da família e tal, e deixou marcas indeléveis, ou seja, lembranças não muito boas. E a Bíblia diz que em tudo glorifica, dai graças. Quando recebi aquela notícia da morte daquele primo, estava a preparar um concerto. Até pode parecer que estava a celebrar. Não, celebrar. Não, não é celebrar. É glorificar a Deus porque Ele chamou o seu filho. Então, disse que Deus seja glorificado. Yahweh Akumama. E escolhi, na altura, a música, o estilo que... Ouvia-se muito a música da Lor Mbongo. Akuna Mungu Kama Wewe. Disse, essa música é simples de se fazer. As pessoas, eu avalio sempre a música, não só no conteúdo da mensagem, mas também e sobretudo musical. Mas esse estilo é fácil, mas é bonito, é contagiante. Então, muito contagiante. Fiz a música conforme o estilo da Lauren Bongo, que também não era dela, era da África do Sul, que é o Zulu, não é? Que é a Rebeca Malope e outros cantam. E fiz a Kumamã. O Então Faz Chover também foi assim. Foi num momento em que eu estava preparando um dos discos meus, e eu conheci um produtor muito bom. Esse produtor fez uma música, ele era produtor, mas na altura fez uma música, um remix até, não, uma remix, não, era música original mesmo. E me prometeu que queria vender uma música. Eu gostei tanto da música, estava tudo bem. De repente, o produtor, como eu disse que eu ia lhe dar o dinheiro, o produtor disse, já não quer mais vender. E eu, Acabou com as expectativas. Não acabou. Espera. Fui orar e fiz uma música do estilo que ele tinha feito a música. E fui lhe dar para ele produzir. Agora me produz essa música. Olha, eu gosto como da música. Olha, sabe, depois dele fazer a música, ele disse, sabe onde é que está a música? A música saiu no teu não. Da última. O teu não me deu essa música? Então faz chover sim. o teu milagre em mim. Então faz cair tua chuva. Essa música nasceu assim. Então, existem várias músicas que... há outras que... Epá, há quem diga, claro que não concordo, a minha experiência pelo menos não é assim, que a música, se fores no monte, jejuaste, oraste, escreveste, aquela música tem que fazer sucesso. Nem sempre. Faz sucesso em nós mesmos. Por exemplo, uma música não, esqueci-me. Tua palavra doce, uma das músicas que eu inspirei-me mesmo, meditei, mas aquilo me diz a mim a só. É o momento, por exemplo, outra música, O Meu Senhor de Eterna Compaixão, não há igual. Inspirei-me no Ron Kenoly, Dr. Ron Kenoly, que a sua alma descanse em paz, mas na altura meditava muito sobre a adoração, sobre a grandeza de Deus. Então, os momentos são diversificados dentre as centenas de músicas que eu tenho. Diversificam-se várias. Essas lembro-me porque são músicas que tocam muito, não é? Há aquelas que não tocam tanto, mas quiçá terá nascido. E muitas músicas nasceram em vigílias. Vigílias na igreja? Na igreja, aqui em casa, muitas músicas, e até agora nunca foram editadas. Ainda tem músicas que nunca foram editadas. Muitas. Aqui no estúdio, eu estou no estúdio, como vem, eu tenho quase 2 discos de músicas gravadas que não editei ainda. Tenho muitas músicas. No telefone, tenho... o teu programa, como é que se chama? Esse aqui é Novo Cântico. E é mesmo, tem a ver com as músicas que não gravaram, são novas, né? Por exemplo, vou inspirar-me, só porque a guitarra não está aqui, meu Deus.
É o guitarra. Cadê você, guitarra? Vou pedir ao meu rapaz para trazer a guitarra, já? Boa, Dá-me só um segundo para nós fazermos aqui uma música. boa. Interessante. Meus queridos irmãos que estão a acompanhar a nossa conversa, espero que estejam a se deleitar da mesma como eu estou. Estaremos aqui um momento ao vivo, exclusivo, em que o nosso convidado, Gui Destino, vai partilhar uma das suas canções ou vai abrir um momento espontâneo e criar aqui uma canção conosco. Interessante, interessante. Está sendo uma conversa extremamente boa. Está sendo uma conversa extremamente boa. Aproveita, querido irmão que nos acompanha, se tem alguma pergunta em particular Voltei. e gostaria de colocar ao nosso convidado, esteja livre de colocar as questões, mandar alguma mensagem de apreciação ou fazer algum comentário conectado com aquilo que está a ser a nossa conversa aqui. És muito bem-vindo para estar aqui na nossa conversa. O nosso convidado está de volta. Meu irmão. Sim, eu vou fazer uma música assim. Vou-te pedir que sugiras o estilo, já? E vou deixar aqui as músicas, todas as propostas que tiveres que dar. Eu não sei se eu conheço bem estilos, mas o que está vindo na minha cabeça agora é aquela música do Bambila. Não sei qual estilo é este aqui. Então, talvez poderia ser desse estilo. Esse é Quilapanga. Esse é Quilapanga. Ok, interessante. Esse é Quilapanga é o estilo, por exemplo, do As Coisas Não Foram Fáceis, outra maravilha. Ou qual é? Ou música do Grace Dollar. Deus de promessa. Talazule, dumbo que coisa manadambe. As coisas não foram fáceis, mas até aqui, isso é uma Quilapanga, que é muito bem aceito no coisa. Mas pronto, se quiser estilo, podemos fazer novo cântico, né? Isso. Deixa só a guitarra. Olha, a guitarra também já chegou. Boa. Então, meus irmãos, estamos aqui agora a produzir uma música que possivelmente será a música tema do nosso programa. O novo cântico chegou, você pode apreciar, você pode se juntar a nós para adorar o nosso Deus. O novo cântico chegou, você pode apreciar, você junta-se a nós para adorar o nosso Deus. Adorarei, adorarei para sempre o nosso Deus. Adorarei, adorarei para sempre ao nosso Deus. O novo cântico, 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 o novo cântico para Deus. O novo cântico, o novo cântico, o novo cântico, o novo cântico, o novo cântico para o nosso Deus. Uau, uau, uau.
Meu irmão, muito Então, obrigado por esse brinde. Ainda bem que está gravado. Vamos ter que gravar essa música. O programa, essa aqui é a música tema do nosso programa. Que estreia. Essa é uma prenda que nem tenho como precificar. Muito não, obrigado, meu irmão. nosso Deus é assim. Claro, quando se faz uma música assim, de repente, nós, como sabes, podemos usar exegese, hermenêutica, podemos usar uma forma mais debruçada de analisarmos a letra, Uhum. ok? Eu saí, lembrei-me, não deixei de louvar a Deus, mas lembrei-me que este é um programa que precisa de pessoas para assistirem, precisa de pessoas para saber o que é que se passa lá, para Sim, serem sim. abençoadas, mas o analisar a letra e refazer, rearranjar, é uma grande oportunidade de melhorarmos a letra. Há quem não concorda. Eu recebi assim de Jesus. Sim, o diamante também Deus nos dá assim bruto, o ouro também Deus nos dá bruto, ok? Mas Mas tem passa que no ser processo de lapidado. refino. Exatamente. Então, e o que importa é o quê? É o resultado. O resultado é que importa para ser avaliado e tal. Então, isso sai aqui agora, posso fazer outras e várias para ver se demonstra o poder que há na música, que há no louvor. Então, é mais ou menos assim. Não, essa música tem que ser gravada. Novo Tem que... cântico, novo Novo cântico, novo cântico para o adorar. Ei, ei, Meus novo irmãos, cântico, juntem-se a nós nesse novo momento de louvor. cântico, novo cântico, novo cântico, novo cântico para o adorar. Ei, ei, novo cântico, novo cântico, novo cântico, novo cântico, novo cântico para te adorar. O irmão também canta, canta Não, no coral, eu né? cresci numa casa onde a música também está muito presente. Exemplo, a minha mãe é uma vocalista, é uma dirigente de coral das mamães. Eu tenho um irmão, o Amor Panda, que é também um cantor. Quer dizer, a música sempre esteve presente na nossa família. Amém. Então, irmão, já são 22 horas afinal. Já estamos a fazer uma vigília. É verdade. Não, mas vamos ter que trabalhar nessa música. Essa música tem que ser a nossa música tema aqui. Muito obrigado, meu irmão. Why not? Vamos correr, porque sei que a tua agenda não é nada fácil e também o dia foi bem corrido. Não, já estou com fome, não jantei. Já está com fome. Vamos apenas refletir, fazer algumas 2 ou 3 perguntas e podemos fechar também. Amém. Uma das coisas que estamos a ver aqui recentemente no nosso contexto angolano é a expansão da música cristã no nosso contexto angolano. Mas também, ao mesmo tempo, vemos muita coisa estranha ou nova ou superficial. Gostaria de ter a tua análise. Como é que você encara o mercado da música cristã angolana atual? Ou talvez pode fazer uma comparação com o mercado anterior ou o primeiro, naquele que ajudaste muito a fazer crescer? Perdão. O mercado sabe que cada vez que passa a tecnologia tende a facilitar a facilidade tanto das pessoas adquirirem as músicas. Por exemplo, antigamente nós tínhamos que ir até a Praça da Independência, ficar lá uma fila, apanhar seca, Hoje em dia, as novas tecnologias nos permitem, eu lanço agora até os da Indonésia, de toda a parte do mundo, basta clicar, conseguem ter as... Então, o mercado de música gospel está cada vez melhor, sim, está melhor, talvez viciado a uma categoria facilitada,
de ouvir, que fique no ouvido, e não muito mais na arte propriamente dita da ciência musical. Nós queremos muita coisa, sobretudo aqui em Angola, né? Por exemplo, mas este exemplo acaba por não ter tanto peso, porque há músicas de congoleses, por exemplo, os irmãos congoleses compõem muito, brasileiros, por exemplo, eles têm textos musicais longos, mas quando eles começam a cantar, os nossos também cantam. Hoje em dia vi, por exemplo, o Filson Motuto, que fez uma música com texto muito comprido, já lhe parabenizei, e os angolanos cantam. Então, eu acho que chegou também o momento de nós podermos instruir cada vez mais. Estás a ver a teologia? Sim. Há quem defenda que a Bíblia não se estuda, Deus não se estuda, né? Mas isso tudo é só para não estudar teologia, também já vi que sim. Yeah. Temos o chamado, temos a graça, mas o estudar é muito importante para entendermos cada vez mais e melhor. Há um pastor que eu vi, não sei se ele estudou ou não, mas acredito que sim, usou uma expressão assim, me falaram não sei o quê, usou uma palavra, yeah. E depois o outro que disse que você é meu filho, gosta de mim e não gosta da minha mãe, da minha mulher, e eu te gerei como? Se eu sou teu pai, porque ela é tua mãe. Se eu sou teu pai, eu te gerei como? Quer dizer, para mim, é como se a gestão, o gerir os filhos espirituais é através da mulher. Não, são coisas que basta estudar um pouco a teologia ou a Bíblia, consigo ver que eu sou filho do meu pai espiritual, mas o pai espiritual não é pela mulher dele biológica, é pela noiva que é Cristo. Yeah? Yeah. Então, aquela história, por exemplo, de pai espiritual, quer dizer que a mulher do pastor é mãe espiritual. Isso está onde isso? Então, yeah? Eu posso amar, honrar, respeitar a esposa do meu pastor, mas ela não é minha mãe espiritual. Yeah. Então, o líder espiritual é líder. A sua mulher não precisa forçosamente ser a minha mãe espiritual. Não. Pode ser, por exemplo, eu já tive um casal que a esposa era a minha pastora e o esposo era o pastor adjunto. Ok. Yeah. Pronto, mas a minha mãe espiritual era ela, sim. Mas o pastor, o marido dela, se não for pastor, não precisa ser meu pai espiritual. Então, esse mãe espiritual também, pronto, tem muito que se diga, mas o que isso para dizer que para estudarmos as coisas, nem sempre o chamado chega. O nosso chamado é importante. Conteúdo, resultado de uma formação. De nenhum. Profundo. De estudo profundo. Ok? Isso é importante. Com isso quer dizer que a música também é assim. A música precisa cada vez mais estudar. Olha, a música tem harmonia, tem campo harmônico, tem escalas, tem modos, olha, tem muita coisa que enriquece cada vez mais o resultado de um bolo musical. Então, acho que hoje em dia. Acho que hoje em dia o que falta, que pode complementar ainda mais, outros países já o fazem, né? Debruçam-se muito na ciência musical. Também, tanto quanto na bíblica, como é lógico, né? Sim. Então, o mercado musical está bom, está a crescer, com algumas heresias, com algumas. Mas isso, eu nem sei se isso parte mesmo só dos músicos ou mesmo da proliferação de denominações. Meu Deus, oh Jesus. Por isso é que cada vez mais eu acho que mudar de igreja porque lá tem não sei o quê, não sei se é a solução, porque todas as igrejas têm problema de base, têm problemas que, aliás, problemas não faltam, né? Mas que mostram que não vale a pena mudar porque vais encontrar, não, vais mudar, vais encontrar outros problemas. Então, resumindo e concluindo, é isso que eu queria dizer. Os músicos devem se preocupar muito na formação bíblica, no estudo bíblico, mas não deixando de trás o estudo da ciência musical.
Tem que ter uma harmonia entre a música como ciência, mas a música também como expressão teológica. O conteúdo tem que ser bem refinado, tem que confirmar se ela está em harmonia com a mensagem bíblica e não se manter apenas no ritmo. Mas, ao mesmo tempo, a música também não pode ser apenas mensagem, ela também tem que respeitar as próprias técnicas musicais. Devem forçosamente respeitar as técnicas musicais. Reparem que os hinos, na enologia, eu aprendi e ensinei. Tu tiveste aulas de música na Eu altura? tive. Chegaste a ter aulas de música comigo no mestrado, né? Não, no mestrado já não tive. Mas eu Já tive lá não no chegaste? seminário. Ok. No mestrado, acho que quando tu saíste ou alguma coisa, eu dei aulas de música e falei da enologia. Bateria está em prata, 10%. Sim. Falei da enologia onde aprendemos que os hinos que hoje cantamos, Santo, Santo, senta minha alma canta, olha, eram tão grandemente censurados, tanto teológica e musicalmente. Se tu ouvires vês as harmonias, são simples e tal, mas, meu, aquilo é Passar por ciência um processo muito rigoroso. completamente rigoroso, muito rigoroso, ok? Então, e esses hinos conservados até agora tocam. Podes fazer arranjos. Então, quer dizer que há uma necessidade de de um grande peneirar de música, de que trazemos de uma forma cientificamente musical averiguada, mas também teologicamente confirmada, segundo a palavra de Deus, à luz da palavra. E tens visto esta preocupação por parte dos nossos cantores cristãos da atualidade, a buscarem por conselho de pessoas mais experientes, a perguntarem como é que podemos fazer, como é que não devemos fazer, muito. Perguntam muito e me seguem muito e fazem. Têm esse desejo, têm mesmo esse desejo. Não posso. Nem todos aprendem, né? Mas a juventude tem sido muito incansável à procura da melhoria para poder agradar o ouvido, não é? Então, eu gosto disso. Nem toda a juventude, mas também o nem toda terá a ver com a cultura, com a educação que ela teve, com o tipo de música, se era pisa, Satanás, pisa, se é isso, se é pisa, então vai pisar até muito tempo, ou então aquele classicismo, a música clássica, a música coral, tudo isso. Salientar que a música coral será a música mais completa que nós podemos ter para diversidade de áreas musicais, não é? Então, o canto coral é a escola mãe de todos os cantos. Os melhores cantores do mundo nasceram do canto coral. Michael Jackson, Whitney Houston, Mariah Carey, outros que vocês conhecem, vivos ou não, os melhores do mundo, Beyoncé, são de canto coral. Ok. Isso até me leva para a nossa próxima pergunta. Que conselho darias para quem deseja servir a Deus através da música? Quais são os passos que você aconselharia a pessoa passar de modo a realmente produzir músicas que valem a pena? Eu tenho dado o exemplo de cantar ao Senhor o cântico novo, vosso programa, e tocai bem, Salmos 33:3. O cântico novo é requerido. Deus nos impõe. Cantai, ó povo, cantai. É uma ordem. É uma ordem. Um cântico novo. Mas também, ó povo, tocai, mas é bem, pá, para lá com essas brincadeiras. Toca bem para Deus. Irmão, estou na igreja, vou dar um testemunho, mas eu não sei cantar. Entendam só, canta no teu quarto. Porque se o pastor aparecer agora, irmãos, eu quero pregar sobre a santidade ou sobre o arrependimento, mas eu não sei bem sobre esse tema, mas não, então não pregues. Pastor não faz isso, né? Pastor estuda em casa. Então estuda também tu
para ser valorizado, para ser conotado, para ser diferenciado e aprenda. Então, cantar ao Senhor o cântico novo e tocar bem é uma das recomendações para quem quer fazer bem ao Senhor. Deus não escolhe capacitado. Cuidado, isso não vale para tudo, não vale na música. Pode não valer na música, aliás, corrigindo. Yeah. Porque se eu não sei cantar, de certeza que tem algum talento que eu sei fazer. Não precisa ser. Não precisa Ou ser então, o cântico. canto, ou então a ciência musical pode me moldar a cantar. É verdade, sim. Então, tentar fazer sempre bem o que nós fazemos para Deus, e se for a arte musical, a arte, ciência, música é a arte de combinar sons de formas a agradar o ouvido. Se eu agradar o ouvido, estou a fazer música. Para mim, se não agrada o ouvido, para mim pode não ser música, mas o que não é música para mim pode ser bom para outro que, coincidentemente ou não, foi agradado. Ok? Então, o conselho é, se tiveres esta convicção, se tiveres esse chamado e coadunares o teu talento com o chamado, que vai se multiplicar na formação, na aprendizagem, é uma boa coisa. E não venha fazer o Ministério Musical para ganhar dinheiro. Não. Buscando o primeiro reino de Deus e a sua justiça, o dinheiro será acrescentado. Boa. Porque está no todas as coisas. Sim, o dinheiro faz parte do pacote, mas não é o foco principal. Não. Né? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas as coisas, todas outras. Mas busca só o primeiro reino de Deus e a sua justiça. Boa. A nossa última pergunta para fecharmos é se tivesses que resumir em uma única frase o que significa adorar a Deus através da música, qual seria essa frase? Bem, é uma frase difícil porque adorar a Deus pode não ser através da música somente. Adorar a Deus deve ser inicialmente o meu estilo de vida. Não propriamente na música só. Eu posso adorá-lo sem ser na música, mas adorar a Deus tenho tentado que seja primeiro o meu estilo de vida. Antes de eu levar a igreja a adorar, antes de eu levar a congregação, eu devo ainda viver a adoração. Eu devo viver isso para ter autoridade, para ter acessibilidade e para ter graça perante os olhos de Deus. Então, adoração acima da música é o meu estilo de vida. Por isso é que eu adoro, quer dizer, todos nós devemos adorá-lo porque ele é tudo para nós. Ele é e merece ser o único que deve ser adorado. Então, por aquilo que ele é, eu só posso adorá-lo. E fui feito para o adorar. Tu foste feito para o adorar. Nós, acima de qualquer ministério que nós possamos ter, o primeiro pastoral, episcopal, sei lá, diaconia, evangelismo, todos os ministérios têm peso se nós primeiro vivamos, tenhamos o estilo de adorar a Ele. Porque quando eu adoro a Ele, eu terei fome de aprender sobre Ele, eu terei fome de saber o que Ele é isso, por quê? Porque então terei fome de fazer. Então a adoração é dispo-me de tudo que eu sou e que eu tenho para dar lugar, para tomar conta, para adorar é um estilo de vida. Adorar é um estilo de vida. Essa frase parece simples, mas é profunda. Não é fácil. Não é fácil, eu faço isso, e devo dizer isso várias vezes, porque eu posso adorar a Deus na obediência, eu posso adorar a Deus no bom testemunho,
Eu posso adorar a Deus na integridade. Eu posso adorar a Deus naquilo que eu represento para o mundo. Yeah? Cristo em mim é a esperança da glória. Importa que eu diminua, que Ele cresça, mas o que eu diminuir, se Ele crescer em mim, ver se há um estilo de vida de adoração. Obrigado, Espírito Santo. Ok? E então, adoração para mim é vida. É o meu estilo de vida. E cada vez mais tentarei que seja assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu irmão, muito obrigado por ter nos brindado com esta conversa onde podemos conhecer. Já me esqueci a vossa música. Não, o bom é que está gravado. Está gravado? Vamos reenviar e vamos trabalhar para a sua produção. Amém. Não há Não tens problema. como nos deixar na mão. Amém. Deus seja louvado por isso, irmão. Não, muito obrigado, meu irmão. Foi um prazer estar aqui consigo, conhecer um pouco mais dos bastidores da tua vida, da tua carreira em ministério musical e também receber algumas palavras de sabedoria em relação à música e o ministério de louvor. Muito obrigado e que Deus abençoe. Amém. Estamos juntos. Amém. Estamos juntos, meu irmão. Meus irmãos, Amém. Chegamos no final do nosso programa, Novo Cântico, nossa estreia aqui com o nosso amado irmão Gui Destino, que nos brindou com muita história, muita reflexão, muita palavra boa de contemplação em relação ao Ministério da Música em Angola e não só. E também temos o brinde de ter uma música tema para o nosso programa. Vamos trabalhar para a sua gravação e vai ser realmente muito bom. Se o irmão gostou dessa nossa conversa, compartilhe, curta, comente, espalhe a notícia e nós estaremos aqui preparando o nosso próximo episódio. Novo Cântico, hoje fica por aqui. Eu sou o pastor Batista Panda, com muita alegria, me despeço aqui, Vision Day TV. Até o próximo programa. Bye bye.